E parece que finalmente chegou o fim do ciclo da alta da taxa Selic, estabilizada bem alta em 15%. E a minha ideia aqui hoje é passar com vocês rapidamente o que isso impacta na vida do investidor, um pouco na vida do consumidor também. Serei bem breve, vai durar em torno de 10 minutos aí com vocês. O que nós vamos ver aqui hoje? A gente vai começar vendo o panorama atual sobre a Selic nesse momento, se isso, afinal de contas, é bom ou ruim para as pessoas de uma forma geral, dividindo basicamente em dois grandes grupos, os investidores e quem tem dívidas. Como que, enquanto investidor e também uma pessoa que tem dívida deve se posicionar nesse momento, e o que a gente pode esperar para as próximas reuniões do Copom, considerando a ata como saiu. E, aproveitando, né, já aproveita e se inscreve, deixa o like nesse vídeo aí que ajuda esse conhecimento a chegar a mais gente. Então, vamos lá. Panorama sobre a Selic. Para quem está voando aí e não tem ideia do que é Selic, Selic nada mais é do que a nossa taxa básica de juros. É ela que rege todo tipo de crédito e investimentos aqui em território nacional. Se você vai financiar uma moto, financiar um carro, financiar um apartamento, se você vai dividir uma simples compra num prazo maior, a Selic é responsável por, de uma forma ou de outra, reger todas essas outras taxas, em especial de financiamento e de investimentos, tá? Estamos vindo num ciclo extremamente longo, 7 altas consecutivas da Selic, que fez com que ela chegasse nesses 15%, onde está no dia de hoje. E isso quer dizer que é uma taxa que está no patamar que nos últimos 20 anos ela não esteve. Tem mais de 20 anos que ela não opera nesse patamar de 15%. Isso é um momento raro na história da economia brasileira. E, claro, merece que muitas pessoas falem sobre isso, além desse vídeo meu tem tantos outros educadores financeiros soltando conteúdo sobre. Porque, de fato, traz oportunidades para o investidor poder alavancar o seu patrimônio. Qual que é o momento atual que a gente vive que faz com que a gente tenha essa raridade aí dos últimos 20 anos? Basicamente, crise fiscal em Brasília e dívida pública nas alturas, em patamares também nunca visto antes. Tá? Basicamente, a crise fiscal é o governo está gastando mais do que arrecada. E assim como uma família, como uma empresa, isso não tem como dar certo. Isso coloca a credibilidade do governo em risco. Isso faz com que os investidores tenham que receber algo a mais para colocar o seu dinheiro aqui dentro. E isso faz com que os juros tenham que ser mais altos e é onde a gente começa a ver essa Selic nesse patamar. Naturalmente, com esse descontrole, a inflação também sai do controle. A inflação vem vindo mês após mês acima da meta prevista pelo governo federal. E a taxa Selic é o principal mecanismo para segurar, para frear a taxa Selic. É com ela que a gente esfria a economia, faz com que as pessoas tendam a gastar menos dinheiro, em especial dinheiro mais vultoso, né, como eu disse no começo, financiar um imóvel, financiar um carro, porque o dinheiro literalmente fica caro quando a Selic está alta. Isso faz com que a economia se esfrie de uma forma geral e que a inflação, de uma forma ou de outra, seja reduzida ou pelo menos controlada também. Feito esse panorama, mas e aí? É bom ou é ruim? Como quase tudo nessa vida, depende. Se você está do lado de quem investe, isso é muito positivo, isso é muito bom. A gente já está vendo muitos investimentos pagando mais do que 1% ao mês. E uma rentabilidade real já na casa de 0,7% ao mês. Tem que tomar cuidado com esse 1% ao mês, porque isso, de regra, não é descontado a inflação, que está flutuando aí algo em torno de 0,4% todos os meses. Mas, fato é, para quem está investindo, é um momento interessantíssimo para alavancar o patrimônio, como eu disse mais no início do vídeo também. O problema é se você está do outro lado nesse jogo do dinheiro. Se você tem dívidas, se você tem financiamento longo, se você de alguma forma está devendo dinheiro para alguma instituição, certamente você está vendo o valor dos seus juros aumentando, o valor das suas prestações aumentando. E isso é muito ruim. Isso é um dos motivos pela qual eu fiz esse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo, na verdade. Me preocupa muito mais quem está numa situação de endividamento, não tem educação financeira e está sendo absolutamente prejudicado por esse momento do que as pessoas que estão do lado positivo.
Quem está do lado positivo já tem uma educação financeira básica e já está investindo. A gente fala de ajustes muito finos para quem já está tirando um pouco mais de 1% bruto no mês, para tirar 1,1, 1,15, que claro faz bastante diferença, mas já é lapidar a pessoa que já tem um pouco de conhecimento. O problema é quem está vendo, como eu conheço muitas pessoas que tinham financiamento de imóvel quando a Selic estava aí na casa de 2% e 3%. A Selic chega nesse patamar, a pessoa simplesmente não dá conta de pagar. A pessoa perde o imóvel porque não tinha educação financeira básica e se colocou nessa situação. Então, novamente, como quase tudo na vida, depende de como a pessoa está se posicionando, tá? Espero que a maioria de vocês que estejam assistindo nesse momento estejam do lado certo, embora o vídeo foi pensado muito mais em conscientizar quem está desse outro lado e está sendo prejudicado pelo aumento da Selic, né? Agora, especificamente para você que já é investidor, talvez você tenha dúvida de como lapidar, sair desse 1,1% para chegar em 1,2%, eventualmente até um pouco mais. Print da tela do Tesouro Direto, que eu tirei agora, né? Quarta-feira eu estou gravando esse vídeo aqui por volta de 20h30. Print deste momento. Note a quantidade de opção que a gente tem pagando muito bem. A gente já tem pré-fixado pagando na casa de 13,5%, um pré-fixado um pouco mais longo pagando quase 13,9%, os IPCAs mais pagando 7,8%, os mais longos pagando 6, 7,20%, coisas realmente únicas. Renda mais 2030 pagando IPCA mais 7,25%. Isso é raro, isso quase nunca acontece, literalmente nessa janela desses 20 anos. Então, para produtos prefixados ou os atrelados à inflação, está na hora de colocar na carteira, está na hora de ter os dois diversificando e muito cuidado com as promessas milagrosas de marcação a mercado, as pessoas encherem o bolso de títulos e produtos pré-fixados, porque, relembro sempre ao investidor, o fundo do poço temporão. Está muito bom o pré-fixado agora na casa de 13,5%, porque se ele está na casa de 15%. Quem nos garante que ano que vem o nosso governo não vai aprontar ainda mais e a gente vai ver uma Selic que já está alta em 15%, chegando a 17%, 18% e 20%. Então a chave aqui é o I, também atrelados à inflação. Jamais coloque tudo em um único produto, em especial pré-fixado, quando se fala de investimento. Tá? A gente tem que pensar em proteção também. Muito cuidado sendo revestido com essas falsas promessas aí de marcação ao mercado e você duplicar, triplicar o seu patrimônio. É verdade, contudo, você precisa ter consciência de que não pode pôr todo o seu patrimônio nesse tipo de operação que tem risco. Deve se posicionar também na compra de boas ações. Eu listei aqui, em especial, bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, seguradoras, empresas de saneamento básico também não podem ficar de fora, e de energia elétrica, porque em especial esse grupo que eu trouxe. Bancos sofrem com a taxa de juros no patamar que está. Claro, eles ganham no spread bancário também, mas eles também começam a ver a sua inadimplência dos seus clientes, melhor dizendo, já em patamar mais elevado. Então, de uma forma geral, bem resumida, tá? Essa Selic, muito provavelmente, vai reduzir em algum momento no futuro. Qual será esse futuro? Muito difícil prever, mas que tende a reduzir, tende. E de uma forma bem geral, quando a Selic reduz, o mercado de renda variável, o mercado de risco, os empreendedores, os negócios, de uma forma geral, tendem a caminhar muito bem. Então, esse grupo de empresas aí, bancos, seguradoras, transmissão e geração de energia elétrica, saneamento básico, são serviços prestados à sociedade, que de regra ninguém fica sem, são negócios que têm muita dificuldade de quebrar, por mais apertadas que fiquem com a Selic nesse patamar, em algum momento, essa tempestade da Selic alta vai passar e a renda variável vai caminhar também. Então, na mesma lógica que eu disse de diversificar dentro de renda fixa em créditos e títulos pré-fixados e atrelados à inflação, é necessário olhar isso um pouco mais de longe e também ter já a posição, começar a posicionar em renda variável, em boas empresas. Por que eu digo isso? É o momento agora que o Copom já sinalizou que tende a estabilizar em 15%, de já preparar para esse momento de queda. Se vier, você já está bem posicionado. Volto a dizer, diversificar é a chave. E aí eu já até
trago aqui essa cena clássica, né, para quem já investe há um pouco mais de tempo. Colocar todos os ovos na mesma cesta é a maior burrice que o investidor pode fazer. Se a cesta arrebenta, você perde todos os seus ovos. Quase que infantil esse paralelo, mas absolutamente eficiente para a compreensão de quem está iniciando nesse mundo, tá? Em resumo, tenha itens prefixados para correr o risco de fazer uma excelente operação de marcação a mercado e ver seu patrimônio ou essa parte que está em prefixado duplicar, triplicar, eventualmente até mais do que isso. Tenha títulos e diversos produtos atrelados à inflação para se proteger e tenha também uma outra parte de ativos em bolsa. Dessa forma, você fica com a carteira bem diversificada, bem protegida, consegue oferir ganhos em diferentes cenários que podem se desenhar nos próximos meses e anos, porque prever o futuro, infelizmente, não tem jeito, né? Quisera eu ter previsto e comprado Bitcoin em 2010, a primeira vez. Infelizmente, não tem como. Bom, e o que a gente pode esperar para as próximas reuniões do Copom? Eu deixei, entre aspas, a seguinte citação: a manutenção da taxa por período bastante prolongado. Isso nos faz pensar que travou em 15%, encerrando o ciclo de aumento, e ali ela deve continuar por diversas reuniões. As reuniões acontecem a cada 45 dias. Então, a expectativa do mercado é, ao longo de 2025, eventualmente até o início de 2026, a gente deve ver ela ainda na casa de 15%. De modo que é razoável ir se posicionando e montando a carteira conforme a gente disse anteriormente, enquanto ela se estabiliza nesse momento. O que a gente precisa fazer? Em especial agora, né, já 8h40 quase, já temos a confirmação de que as tarifas pelos Estados Unidos serão aplicadas dentro de 7 dias, com a previsão de início em 6 de agosto. Contudo, veio um pouco mais brando do que a gente esperava. Setores da aviação, alguma questão de suco, café e outros produtos foram excluídos dessa lista, de modo que o impacto talvez não seja tão severo quanto previsto inicialmente. Até uma manobra bem clássica de negociação do Trump. Ele, os dois pés no peito da pessoa, quando ele tira a sensação de que todo mundo saiu ganhando acaba acontecendo, né? Mas é uma situação que precisa ser acompanhada de perto, porque somente setembro, outubro, novembro que a gente vai ver, de fato, o impacto disso no caixa das empresas. Mais do que nunca, a gente precisa continuar acompanhando como que a turma lá em Brasília vai se comportar. Aquela família, aquela empresa que gasta mais do que ganha, que eu disse no início do vídeo, é o governo no momento atual. E muito nos preocupa como que ele vai se comportar, considerando que ano que vem já é ano de eleição e certamente há interesse de reeleição. Então, é uma tendência de qualquer político de esquerda ou de direita, quando está caminhando para fim de mandato, pensar em políticas mais populistas para garantir a reeleição. Então, se já está ruim a responsabilidade fiscal hoje, infelizmente, tem-se uma perspectiva bastante ruim para o próximo ano. Ponto de enorme atenção e a gente segue monitorando. E, claro, isso reflete na inflação diretamente. A gente precisa continuar acompanhando a inflação. Dívidas em cima de dívidas, a inflação acaba vindo e isso, naturalmente, faz com que a Selic precise ser aumentada se a inflação perde o controle. Como eu disse no início, a Selic é um dos mecanismos mais eficientes para segurar a inflação. E, já caminhando para o encerramento aqui, se esse conteúdo fez sentido para você, te convido a conhecer o nosso treinamento, a nossa metodologia exclusiva, que é capaz de, em 12 semanas, pegar uma pessoa mais leiga, sem a menor noção do que é dinheiro, e transformar ela num investidor capaz de montar e gerir a sua própria carteira, com ativos aqui no Brasil, ativos fora, criptoativos, previdência privada, dentre outros. O link vai estar aqui na descrição, acesse aí e confere. E por fim, se inscreva no canal, deixa o like e também acompanhe a gente lá no Instagram com o @ que já está listado aí na tela. Meu muito obrigado para você, um bom descanso se você está assistindo agora, já de noite, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.